Ok, vamos direto ao ponto. O que a gente vai analisar aqui é, na prática, o fim de um modelo e o começo de uma era totalmente nova na educação infantil. É uma revolução, sim, e ela é impulsionada por inteligência artificial. A verdade, ela já começou. Sabe aquele modelo industrial? Um professor para 30 alunos, todo mundo aprendendo no mesmo ritmo, com o mesmíssimo método? Pois é, acabou. Está completamente obsoleto. A tecnologia finalmente permitiu escalar aquilo que sempre foi um luxo para poucos, a tutoria pessoal, 1 a 1. E olha, se a imagem que vem à mente é a de uma criança hipnotizada por uma tela, passiva, só consumindo conteúdo, essa visão já era. Isso era TV. O que a gente está falando agora é de IA multimodal. É uma interação ativa, é uma conversa de verdade. Isso aqui não é opinião, não é achismo. A evidência que realmente consolida essa virada vem de um estudo de Harvard publicado na Nature. Então, vamos mergulhar nos dados que comprovam sem margem para dúvida a eficiência superior de um tutor de IA. O principal resultado é este aqui. Os alunos que usaram o tutor de IA não só aprenderam mais, eles mais do que dobraram os ganhos de aprendizagem. Isso quando comparado com uma sala de aula de aprendizado ativo. É o dobro do resultado. O gráfico deixa isso bem claro, de uma forma até brutal. O ganho de aprendizagem foi 2,1 vezes maior no grupo da IA. E tem um detalhe crucial aqui. Eles chegaram nesse resultado em menos tempo e ainda relataram mais engajamento. Ou seja, mais resultado em menos tempo com mais interesse. A equação é bem clara. Mas como isso funciona na prática? Bom, o primeiro princípio é o gerenciamento de carga cognitiva. Pensa bem, um professor humano simplesmente não consegue, para 30 alunos ao mesmo tempo, quebrar um problema complexo em pedaços exatos para cada um. A IA faz exatamente isso. Ela constrói uma espécie de andaime, um scaffolding cognitivo, entregando a complexidade em doses perfeitas, personalizadas para cada aluno e em tempo real. O segundo pilar é o método socrático. O tutor de IA, como a gente vê no Camigo da Khan Academy, não é uma máquina de dar respostas prontas. Muito pelo contrário, ele é uma máquina de fazer perguntas. Ele guia, ele provoca, ele força o aluno a conectar os pontos, a construir a própria linha de raciocínio. A IA não faz a tarefa, ela ensina a pensar. Isso é fundamental. E olha, tudo isso só se tornou possível porque um gargalo tecnológico gigantesco foi resolvido: a engenharia da voz infantil. Quer dizer, a capacidade da máquina de finalmente entender o que uma criança está dizendo, mesmo com erros de pronúncia, com hesitação. Essa tabela mostra bem a evolução. Antes de 2020, os sistemas de reconhecimento de fala, que eram treinados com vozes de adultos, tinham uma taxa de erro de palavra, o chamado WER, de até 25% com crianças. Pensa bem, 1 a cada 4 palavras era entendida errado. Hoje, com modelos como os Transformers, essa taxa simplesmente desabou. O estado da arte hoje, com modelos como Wave2Vec2, já atingiu uma taxa de erro de só 5,15%. E o que isso significa na prática? Significa que o tablet deixou de ser uma tela passiva e se tornou um ouvinte infinitamente paciente e preciso. A barreira da comunicação entre a criança e a máquina foi essencialmente quebrada. Ok, a tecnologia está provada. A eficiência é inquestionável. Agora, a gente precisa falar dos riscos estratégicos, aqueles que podem comprometer tudo isso. Privacidade de dados e o aprofundamento do fosso digital. Os riscos de privacidade são bem óbvios e francamente perigosos. O microfone que está sempre ativo pode acabar capturando conversas sensíveis da família. Os dados de voz de uma criança são dados biométricos, são dados comportamentais. Sem uma governança extremamente rígida, a criança vira o produto. E claro, o risco de dependência psicológica em um chatbot também é bem real. A grande referência regulatória global para isso é a lei americana COPPA. Basicamente, ela exige consentimento parental verificável para coletar qualquer tipo de dado de menores de 13 anos. Esse é o padrão mínimo. Qualquer empresa que queira operar nesse setor precisa ter isso como a base de tudo. E aí vem o segundo grande risco: o fosso digital. A tecnologia existe, mas quem é que tem acesso a ela? Se a gente olha os números, em países de alta renda, 87% das residências têm internet. Agora olha o contraste. Nos países de baixa renda, esse número despenca para apenas 6%. A mesma ferramenta que poderia democratizar a educação de elite corre um risco real de fazer o exato oposto: criar um verdadeiro apartheid educacional. E esse é o grande paradoxo. A Unesco projeta que vai faltar 44 milhões de professores no mundo até 2030. A IA é, de longe, a solução mais escalável para essa crise.
mas hoje ela está inacessível justamente para quem mais precisa. A questão não é mais se a tecnologia funciona, mas sim como garantir infraestrutura e política pública para que ela chegue onde tem que chegar. Então, fica claro, né? A tecnologia está pronta. A evidência é irrefutável. E os riscos, bom, eles estão mapeados. A ferramenta que pode causar essa revolução, ela já está aqui. O que vai definir o sucesso ou o fracasso de como a gente aplica isso não é o código, mas a mentalidade por trás da execução. E é sobre isso que fala o nosso manifesto. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. O caminho é expandir a produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, mas o controle da engrenagem deve permanecer em mãos humanas. Inscreva-se e até a próxima!